palavra que eu trago para nós essa manhã, Mateus capítulo 16, apenas o versículo 24 e o versículo 25. A palavra de Deus nos diz assim: Então, disse Jesus aos seus discípulos: Se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. O verso 25. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. A quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Palavra do Senhor. Existe um ditado, ou um provérbio, que eu desconheço o autor, eu não conheço o autor dessa frase, mas que diz o seguinte: na vida, quem perde o telhado, ganha as estrelas. Eu achei muito interessante esse dito popular. Na vida, quem perde o telhado, ganha as estrelas. E às vezes a gente perde o que não queria, no caso o telhado, para conquistar algo que a gente jamais imaginaria conquistar, que é as estrelas. Se a gente parar para analisar esse ditado, ele é muito verdadeiro. E ele pode muito bem se encaixar dentro dessas palavras do Senhor Jesus. Se você prestar atenção, ou se você prestou atenção, no início do versículo 24, do capítulo 16 de Mateus, texto que eu acabei de ler, o Senhor ele inicia uma fala aos seus discípulos. Ele não estava falando para a multidão especificamente. Diz o texto que ele fala aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim. Perceba bem que o Senhor aqui, ele está fazendo um convite. Deus, Jesus, em momento algum, ele vai forçar o coração de alguém. O Senhor, em momento algum, ele vai forçar uma decisão sua ou minha. O Senhor, a todo momento, ele nos faz um convite. E aqui o convite que o texto aplica para nós nessa manhã é de ter que abrir mão de tudo aquilo que nos cerca para podermos receber ou fazer tudo aquilo que diz respeito à vontade de Cristo. E aqui a gente sabe muito bem que a gente pode bater de frente com uma coisa que é do ser humano, que é do homem, que é o conformismo, que é a nossa zona de conforto. Muitos, não são poucos, muitos, inclusive muitos dos quais estão dentro das próprias igrejas, ainda não estão prontos para abrir mão de tudo aquilo que os cerca em favor da pessoa de Cristo. Mas a palavra de Deus vai nos ensinar que a partir do momento, e também vai nos prometer, existem muitas promessas a esse respeito dentro da própria palavra do Senhor. A palavra vai nos ensinar que a partir do momento em que nós abrimos mão de tudo aquilo que nos cerca, de todo o nosso conforto, e abraçamos a cruz de Cristo, nós estamos aptos a caminhar com Ele. O mais importante, somos chamados seus discípulos. E aí é uma outra palavrinha que eu venho falando aqui há muito tempo, além do temor. Ser discípulo do Senhor é diferente de ser crente. Ser discípulo do Senhor é diferente de ser cristão. Discípulo está muito além. Ser discípulo está muito além do que a palavra, do que essas palavras vêm pregar para nós. Discípulo é aquele que caminha junto, discípulo é aquele que abre mão de tudo aquilo que de repente traga uma felicidade que é momentânea, que é passageira, para fazer a vontade de Deus. E aí eu volto ao ditado, caminhando para encerrar, eu volto ao ditado que eu coloquei aqui no início, que na vida quem perde o telhado ganha as estrelas. De fato, se nós abrirmos mão de tudo aquilo que nos cerca, que faz parte do nosso conformismo humano, de tudo aquilo que no momento enganoso traz alegria para as nossas vidas, eu não vou nem citar exemplo.
nós ganharemos muito mais se aceitarmos essa cruz do Senhor sobre as nossas vidas. E o que é aceitar a cruz de Cristo? O que é tomar a cruz de Cristo sobre si para o seguir? É simplesmente fazer tudo isso que eu acabei de dizer, abrir mão daquilo que não te pertence e receber aquilo que vem da parte do Senhor para a sua e para a minha vida. Então, só para encerrar, o Senhor não força o coração de ninguém. Ontem à noite eu até escrevi uma reflexão sobre isso. O Senhor não força o coração de ninguém, mas Ele deseja que todos nós venhamos a aceitar o convite que Ele nos faz. Se for necessário, queridos, perca o seu telhado. Se for necessário, abra mão sim de tudo aquilo que não traz vida sobre a sua vida. Porque abrindo mão desse telhado você irá conquistar as estrelas. Porque com Cristo nós tudo, não é apenas algumas coisas, mas com Cristo nós tudo conquistamos, inclusive as estrelas. E as estrelas aqui, que a palavra que eu quero trazer como reflexão nessa manhã, à luz da palavra de Deus, são as bênçãos que o Senhor tem reservado para nós. E aí eu encerro com o verso 26, que eu não li, que diz o seguinte: pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se perder a sua alma. Não adianta a gente se prender às coisas desse mundo, porque aqui tudo é passageiro. Mas as coisas que concernem a salvação de Cristo são eternas. Então tome a cruz de Cristo sobre a sua vida. Decida-se enquanto ainda há tempo, porque o fim dos tempos já se aproxima. Amém? Deus te abençoe no nome de Jesus.